Sabe aquelas notícias que a gente vive lendo, tipo, cientistas descobrem que comer X aumenta o risco de ter a doença Y? A gente lê e fica se perguntando, como é que eles chegam a essa conclusão exatamente? Como é que uma suspeita vira um número? Bom, é justamente isso que a gente vai destrinchar hoje. A grande questão é essa aí. Quando aparece uma associação entre um hábito e uma doença, como é que se sabe se é só uma coincidência ou se tem algo sério ali? Dá para pensar na ciência da saúde como um grande trabalho de detetive, sabe? E hoje a gente vai aprender a usar uma das ferramentas mais importantes dessa investigação. Então, o nome do departamento que cuida dessa investigação toda é a epidemiologia. E não é só sobre epidemias, tá? É a ciência que estuda os padrões de saúde em populações enormes para descobrir o que causa doenças e, claro, o que nos protege. Exato, é isso. A epidemiologia é tipo um manual de regras para os detetives da saúde. Ela dá os métodos, as ferramentas, tudo para garantir que a investigação seja justa, bem organizada e que as conclusões sejam confiáveis, não puro achismo. E aqui está o pulo do gato. Não é só ver que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O verdadeiro desafio é testar, de um jeito bem rigoroso, se uma exposição, que pode ser qualquer coisa, viu, desde um alimento até a poluição do ar, está de fato conectada a uma doença. É o trabalho de separar o joio do trigo. Certo, mas e para investigar doenças que levam décadas para aparecer? Não dá para esperar 30 anos por um resultado. Para isso, os cientistas usam uma espécie de máquina do tempo investigativa, o estudo caso-controle. Ele olha para o passado para buscar respostas no presente. A estratégia é genial de tão simples. Primeiro, se encontram pessoas que já têm a doença em estudo. Esse é o nosso grupo de casos. Depois, para ter uma base de comparação, a gente seleciona um grupo de pessoas parecidas, mas que não têm a doença. Esses são os controles. Com esses dois times formados, aí a investigação começa pra valer. É como se a gente apertasse o botão de rebobinar e fizesse a pergunta-chave. O que o passado do grupo de casos tem de diferente do passado do grupo de controles? Aí se compara tudo, hábitos, alimentação, o ambiente, em busca daquela pista decisiva. Ok, mas na ciência eu acho que foi mais comum, não vale, né? Precisa de um número, de uma evidência sólida que meça o tamanho dessa diferença. E é aqui que a estrela da nossa análise entra em cena, o odds ratio, ou, em bom português, a razão de chances. Vamos focar primeiro nos casos, o grupo com a doença. Olha só, nesse nosso exemplo, a chance, ou o odd, de eles terem sido expostos ao fator suspeito lá no passado é a razão entre quem foi exposto e quem não foi. Aqui, por exemplo, 70% foram expostos e 30% não. A chance é de 70 para 30. Agora, o ponto crucial da investigação, a comparação. Olhando para o grupo controle, o pessoal saudável, a história se inverte completamente. A chance de exposição aqui foi de 30 para 70. A diferença visual entre os dois gráficos já é gritante, né? É um sinal de que a gente está no caminho certo. E o odds ratio faz o cálculo mais direto possível. Ele simplesmente pega a chance de exposição do grupo doente e divide pela chance de exposição do grupo saudável. O resultado é um único número que resume a investigação toda e nos entrega a força da evidência. Beleza, chegamos ao número. Mas e aí? O que ele significa na prática? É agora que o detetive dá o seu veredito. Esse número vai dizer se nosso fator suspeito é o culpado, se ele é inocente ou, se na verdade, ele é um herói disfarçado. Para entender o veredito, o número mágico é 1. Pense no 1 como ponto neutro, o 0 a 0. Se o cálculo do odds ratio dá exatamente 1, isso significa que a chance de exposição foi a mesma nos dois grupos. Ou seja, nosso suspeito não tem nada a ver com o caso. Era uma pista falsa. A partir daí, a regra é muito clara. Se o resultado for maior que 1, bingo, a exposição é um fator de risco. Se for menor que 1, olha que surpresa, a exposição, na verdade, funciona como um fator de proteção. E se for igual a 1, como a gente viu, não existe associação nenhuma. Simples, direto e muito poderoso. E olha, o tamanho do número importa muito, viu? Um odds ratio de 2, por exemplo, não quer dizer só que existe um risco. Ele nos diz algo bem específico, que a chance de ter sido exposto ao fator investigado foi 2 vezes maior no grupo que adoeceu em comparação com o grupo que não adoeceu. Agora sim, temos uma prova quantitativa. E não vamos pensar que essa ferramenta só funciona em exemplos simples, de sala de aula. Pelo contrário, nos estudos científicos de verdade, onde a vida é muito mais complexa, o odds ratio é uma peça central em análises estatísticas super avançadas. Os pesquisadores usam uma técnica chamada regressão logística.
Dá para imaginar como se fosse um superfiltro, que consegue calcular o odds ratio para um único fator, tipo cigarro, enquanto isola e neutraliza a influência de todas as outras coisas. Idade, genética, poluição. Isso garante que o risco encontrado é mesmo do cigarro e não de outra coisa. E se um dia alguém estiver lendo um artigo científico e se deparar com um código estranho como ESP beta 1 igual a 2, não precisa se assustar. Isso é só o jeito matemático de dizer o odds ratio é 2. Ou seja, no fim das contas, até a análise mais complexa do mundo volta para a mesma interpretação que a gente aprendeu aqui. Isso nos leva à reflexão final. A partir de hoje, ao ler uma manchete sobre saúde, a pergunta não vai ser apenas será que é verdade? Vai ser, ok, interessante, mas qual é o odds ratio? Porque saber se o risco é de 1.1 ou de 5.0 muda tudo. Entender essa ferramenta dá o poder de ler a ciência com outros olhos. Fica a pergunta, como isso vai impactar a próxima leitura sobre o tema?